Olá! Vamos começar agora com a nossa videoaula de número 18. Aula passada a gente estava falando sobre equivalência lógica e começamos com a lei de Morgan. Então agora vamos dar continuidade, vamos fazer alguns exercícios para a gente treinar essa parte aí da equivalência da lei de Morgan. Então vamos lá. Vamos ver o que vai aparecer aí pra gente. Então olha aí, ó. Questão número 1, Faculdade de Medicina do ABC. Vamos ver o que tem pra gente nessas questõezinhas. Vamos lá. A negação de o gato mia e o rato chia. Lembra que a lei de Morgan é feita quando a gente tem a negação do conectivo e ou a negação do conectivo ou. Então nós temos aqui conectivo e aqui tem a negação. O que você deve ter também é que no lugar dessa palavra negação, de acordo com o nosso curso, ali pode aparecer não é verdade, é falso, é mentira, tá? São palavras que substituem aqui a negação para você efetuar esse tipo de exercício. Então vamos ver. A negação de o gato mia e o rato chia. Vamos ver o que aparece aí. Então, ó, simbolicamente, eu estou transformando isso em símbolos, perfeito? Tá aqui, ó. Eu coloquei M de o gato mia, conectivo e C do rato chia. E ele pediu a negação. Lembrando, para você fazer a lei de Morgan, basta você negar tudo. Ou seja, você faz aquele velho assim, aquela brincadeirinha do chuveirinho, né? Ó. Não M, o conectivo E vira ou, e aqui não C. Então, olha só, a negação de o gato mia e o rato chia fica o gato não mia ou o rato não chia. Então, simbolicamente, a gente já tem a resposta, né? Vamos ver aqui o que ele traz pra gente. Aqui, o gato não mia e o rato chia. Note-se, a letra A ela já está errada aqui, ó. Porque o conectivo E deveria ter virado ou. Então, vamos eliminar a letra A. Perfeito? A letra B, apesar de ter um ou aqui, olha o que aconteceu. Ele não negou o gato mia e nem negou o rato chia. Então, ele também está eliminado. Você já deve ter percebido aí qual é a letrinha certa da sua resposta, né? Então, vamos só continuar aqui. Letra C, o gato não mia ou o rato não chia, ó. Legal, né? Então, a gente elimina a letra D. O gato chia e o rato mia também, já está errado aqui o conectivo e ele não negou as proposições simples, né? Então, também está fora. Então, por eliminação e pelos nossos conhecimentos básicos da lei de Morgan, a resposta certa é letra C. Tranquilo, né? Então, lembrando, lei de Morgan, você vai fazer sempre na negação do E ou na negação do OU. Perfeito? Então, vamos brincar mais um pouquinho, né? Vamos lá. Vamos ver qual é a outra questãozinha que aparece aí pra gente. 2. FGV analista. Vamos lá, o que tem pra nós? Leonardo disse a Fernanda. Então, é uma conversa entre Leonardo e Fernanda. Eu jogo futebol, Leonardo, ou você não joga golfe, Fernanda, né? Agora notem o seguinte, por enquanto não tem a aplicação da lei de Morgan, tá vendo? Ó, aqui é o conectivo ou, mas ainda não apareceu a negação. Só vai ser lei de Morgan se aparecer as palavras a negação, é falso, não é verdade ou é mentira. Vamos ver o que acontece? Fernanda retrucou, isso não é verdade. Então, o fato dela ter falado isso não é verdade faz com que eu negue essa proposição composta com conectivo ou. Vamos continuar aqui. Sabendo que Fernanda falou a verdade, é correto concluir que. Então, realmente, Fernanda falou assim, não é verdade que Leonardo joga futebol ou eu jogo golfe, porque eu estou falando na língua da Fernanda, tá? Então, vamos lá? Então, ela quer dizer que é a negação dessa daqui. Perfeito? Então, vamos colocar aqui. Aqui, ó. Eu usei F de futebol ou não G para dizer que não joga golfe. A negação de eu jogo futebol ou você não joga golfe. Mesma coisa. Conectivo ou, negação, faz o chuveirinho aqui, ó. Negação de F fica não F, o ou vira E, negação de não G fica G. Ou seja, eu não jogo futebol e você joga golfe. Só que a resposta, se você parar para perceber que você já está com seu PDF na mão aí,
ele está falando em termos do nome, Leonardo, e o nome de Fernanda. Então ficaria assim, ó. Leonardo não joga futebol e Fernanda joga golfe. Perfeito? Então, ó, letra A. Leonardo joga futebol. Perfeito. Perfeito? Não, tá perfeito não, porque tem que ser a negação. Perfeito? Então agora tudo bem. Então a resposta está errada. A gente tira a resposta A e continua. Letra B. Leonardo joga futebol. Já está errado, porque tem que ser Leonardo não joga futebol. Então a gente já elimina a letra B também. Mais uma vez, você já deve ter visto qual era a resposta certa, né? Você já marcou aí, mesmo antes de eu começar a fazer isso daí. Leonardo não joga futebol e Fernanda joga golfe. Opa, que coisa boa essa daí, né? Então você já pode eliminar a letra D, que não está condizente com a resposta. E também a letra E, apesar de colocar Leonardo não joga futebol ou Fernanda joga golfe, o que ficou errado, tá aqui o conectivo. O ou não pode ficar ou, tem que ficar E. Então a gente elimina aqui. E resposta certa, letra C. Vamos lá, né? Colocar a resposta certa aí, ó. Letra C. Então, observe o seguinte. A lei de Morgan, ela não vai mudar, não. Toda vez que você tiver a negação do conectivo E ou a negação do conectivo ou, basta você negar toda a proposição. Ou seja, nega as proposições simples e nega o conectivo. Se é E, vira ou. Se é ou, vira E. Você está aplicando a lei de Morgan. Vamos ver se tem outra questão boa pra gente. Questãozinha de número 3. ESAF, Técnico Administrativo, Ministério da Fazenda, 2009. Vocês estão percebendo que eu estou mudando as bancas para te orientar no seguinte. Esse tipo de matéria de equivalência lógica, ela cai em qualquer banca, qualquer uma. Você vai ver que no final do módulo que eu tiver terminando de falar sobre equivalência lógica, eu vou colocar vários exercícios envolvendo todas as bancas, tá? Inclusive a FCC, ok? Então, uma questãozinha da ESAF, Técnico Administrativo, Ministério da Fazenda, 2009. Vamos ver o que ela tem para nós aqui. A negação. Opa, aqui no lugar dessa negação, poderia vir a palavra é falso, não é verdade ou é mentira, tá ok? Então pode aparecer qualquer uma dessas aí. De Ana ou Pedro vão ao cinema e Maria fica em casa. Note-se a presença do conectivo ou, do conectivo e e da negação. Pelo fato de ter o e, o ou somente um dos dois, e tem a negação, aplicação da lei de Morgan. E a lei de Morgan diz o seguinte, como a gente provou na aula passada, inclusive fizemos a tabela verdade para provar a equivalência lógica, você sabe que você vai negar, ok? E trocar os conectivos. Então, vamos ver o que acontece aqui. Bom, vamos ver o que a gente consegue fazer. Ana ou Pedro vão ao cinema e Maria fica em casa. Vou tentar mostrar aqui. Ana e Pedro não vão ao cinema ou Maria fica em casa. Existe um erro, né? Ana e Pedro não vão ao cinema, tá certo. O ou, esse e virou ou, tá certo, mas ele não negou Maria fica em casa. Aqui deveria ter Maria não fica em casa. Logo a letra A, ela está errada. Bom, um segundinho para você marcar a resposta certa. Plim, 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 plim. Foi. Bom, de acordo com a lei de Morgan, fica Ana e Pedro não vão ao cinema ou Maria não fica em casa. Então você já deve ter marcado a letra B como resposta. Então isso faz com que eu elimine a letra C, perfeito, que não condiz com a nossa resposta. Aqui Ana ou Pedro já ficou errado, perfeito, já tiro aqui. E a letrinha E, Ana e Pedro não vão ao cinema e Maria fica em casa, o conectivo também ficou errado, a negação também não aconteceu. Então a gente elimina aqui também a opção de número E. E você marcou aí no seu PDF que a resposta certa é a de letra B. Então vamos descer aqui a resposta. Letra B, a nossa resposta correta. Perfeito. Então, vamos continuar. Vamos lá. Questãozinha de número 4, CESP 2008. Tinha que aparecer uma do CESP aí, claro, né?
Vamos ver o que tem aí para nós. Os conectivos e, ou, não e o condicional se então são simbolicamente representados por e, para baixo, que você sabe por causa da intersecção, perfeito. Para cima, o ou, que é por causa da união. O modificador, negação, e essa setinha, que é o se então, que é uma inclusão de conjuntos, perfeito? Respectivamente. As letras maiúsculas do alfabeto, como P, Q e R, representam proposições. As indicações V e F são usadas para valores lógicos verdadeiro e falso, respectivamente, das proposições. Com base nessas informações, julgue os itens seguintes. Vamos lá? Ver o que eu tenho de item aqui. Na verdade é o item seguinte, né? Não itens seguintes. Tá aqui. A proposição, a negação de P e Q é equivalente à proposição não P ou não Q. De acordo com a lei de Morgan, você nega tudo que está dentro do parêntese, as proposições simples, inclusive o conectivo. Então a negação de P vai ficar não P, a negação do E fica ou, e a negação de Q fica não Q. Então o item está correto, tá aí, ó, tá certinho, perfeito? Lei de Morgan, tranquilo, né? Já fizemos aí alguns exercícios, tá vendo que caiu em prova e a questão ganha, tá? Não se esqueça. Professor, eu preciso fazer a tabela verdade? Vocês viram que eu testei pela tabela verdade e você viu que o resultado dá sempre o mesmo. Então, se você souber a regra, você não precisa construir a tabela verdade. Basta que você lembre a regrinha, tá? Não esquecer que a lei de Morgan é a negação do E, negação do O, e você faz o chuveirinho, perfeito? Então vamos procurar aqui, ver se tem mais uma questãozinha pra gente. Questão 5, CESP-UNB ABIN 2010. Uma questão muito boa pra gente testar nossos conhecimentos, né? E como é o CESP, né? Ele vai colocar aí um textozinho. Importante você ler o texto com atenção, com cuidado, ok? Para cumprir as determinações do parágrafo único do artigo 3º do decreto número 4.553/2002, que estabelece que toda autoridade responsável pelo trato de dados ou informações sigilosos no âmbito da administração pública federal deve providenciar para que o pessoal sob suas ordens conheça integralmente as medidas das seguranças estabelecidas, perfeito, zelando pelo seu fiel cumprimento. O chefe de uma repartição que trabalha com material sigiloso fixou no mural de avisos a seguinte determinação: no fim do expediente, cada servidor deve triturar todos os papéis usados como rascunho ou que não tenham mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos que esteja realizando ou que tenha realizado. Tem um textozinho aí bacana que ele vai usar a questão em cima desse texto, né? Então vamos lá, ver o que a gente tem aqui. Considerando as regras da lógica sentencial, julgue o item a seguir a partir da proposição contida na determinação do chefe citado na situação apresentada acima. Vamos ver aí. Opa! A negação da proposição. Estes papéis são rascunhos ou não têm mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. Notem a presença marcante da lei de Morgan. Professor, tem o conectivo ou é lei de Morgan? Não necessariamente. Tem o conectivo E, a lei de Morgan? Não necessariamente. Para ser a lei de Morgan, além de conter o conectivo ou até mesmo o conectivo E, tem que vir antes a negação, ou a palavra não é verdade, ou é falso, ou até mesmo é mentira. Perfeito? Então, ele diz o seguinte, que é equivalente a estes papéis não são rascunhos, perfeito, e tem serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. Notem a perfeita utilização da lei de Morgan. Tá? Então você já deve ter visto aí o item, se ele está certo ou está errado, que ele já colocou aqui, mas vamos colocar o seguinte, vamos tentar colocar assim, ó, considere as seguintes proposições. Claro que você já marcou aí, né? Vamos lá, vamos colocar aqui, ó. Proposição P, estes papéis são rascunhos. Proposição S, estes papéis
não tem mais serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. E ele pediu a negação, tá aqui, ó. Ele pediu a negação de P ou S. E a negação, aplicando a lei de Morgan, fazendo um chuveirinho, vai ficar não P e não S. Então, notem o seguinte, esses papéis são rascunhos. Então, esses papéis não são rascunhos. E, S, esses papéis não têm mais serventia. Não S, esses papéis têm serventia. Então, justamente, o que ele colocou ali atrás na outra tela foi justamente isso aqui, ó. Esses papéis não são rascunhos e têm serventia para o desenvolvimento dos trabalhos. Eu só quis separar para vocês verem como é que se faz isso representando de forma simbólica. Então, ok, nosso item está correto, mas eu sei que você já tinha marcado mesmo naquela leitura, porque você está perfeitamente conhecedor da lei de Morgan, que é importantíssimo, que cai em todos os concursos, todas as bancas que preza essa parte aí da lógica, ok? Então, vamos ver se a gente consegue mais um exercício. Professor, a gente está fazendo muito exercício, é muito, a gente tem que fazer muito exercício para a gente estar sempre treinando, para na hora H não correr nenhum tipo de risco de você simplesmente esquecer dessa regrinha básica que é a lei de Morgan, tá? Vamos ver qual questão que tem aí. Questão número 6, CESP, UNB, Detran, Espírito Santo 2010. Perfeito? Vamos lá. Olha que legal, né? Professor, mas isso cai igual em todas as bancas. Pois é, por isso que é bom o raciocínio lógico, você consegue fazer essa parte de estruturas lógicas, né? Você consegue fazer um estudo geral de todas as bancas, porque todas as bancas cobram isso daí, ok? Então, vamos continuar aqui. A noção de equivalência de proposições refere-se à possibilidade de expressar de diferentes formas uma mesma afirmação. Do ponto de vista formal, diz que duas proposições são logicamente equivalentes quando possuem tabelas de valorações idênticas. Ou seja, a equivalência lógica, de acordo com nossos conhecimentos, a gente comentou sobre, são coisas visualmente diferentes, mas que recebem a mesma valoração. Foi o que a gente afirmou no início da aula passada. Perfeito? Então vamos lá. A respeito desse assunto, julgue os itens que se seguem. Perfeito? Vamos lá ver o que tem pra gente. Item 1. A negação da proposição não dirija após ingerir bebidas alcoólicas ou você pode causar um acidente de trânsito. É do ponto de vista lógico equivalente a. Vamos lá. Vamos nem terminar de ler aqui só para você entender. Aqui pediu a negação. Aqui tem conectivo ou aplicação da lei de Morgan. Então é só ficar esperto. Professor, e se não tivesse a negação? Não. Aí seria uma outra regra que a gente ainda vai ver ainda nesse bloco de questões que a gente vai começar, tá? Ok? Então vamos lá. Aí o CESP afirmou que é equivalente à afirmação dirija após ingerir bebidas alcoólicas. Veja, aqui era não dirija e o CESP colocou dirija. Tá certo? Tá certo, que ele tá negando. Aqui é o conectivo ou e aqui ele colocou e. Tá certo? Tá certo, professor. Então a primeira proposição que a gente leu já está correta, já houve a negação. E o conectivo ou já virou quem? E. Perfeito. Lá está dizendo que você pode causar um acidente de trânsito. Para estar correto, ele tem que afirmar que você não causará um acidente de trânsito. Então tá aqui, ó. Você não causará um acidente de trânsito. Então você está vendo que a questão está perfeita, né? Só que aí eu fiz a mesma coisa da outra questão. Eu peguei, montei as proposições separadas, mostrei na forma proposicional, né, para a gente ver como é que funciona. Considere as seguintes proposições. Aí, ó. Eu usei D, você pode usar a letra que você quiser, A, B, C, D, qualquer uma mesmo, tá? Não dirija após ingerir bebidas alcoólicas. Proposição C, você pode causar um acidente de trânsito. Perfeito? E ele pediu justamente a negação. Tá aqui, ó. A negação de não dirija após ingerir bebidas alcoólicas ou você poderá causar um acidente de trânsito. Simbolicamente, é só fazer o chuveirinho, que você vai negar tudo aí. Tá aqui, ó. Negação de D fica não D, o ou vira E, e negação de quem? De C. Então ficaria assim, né? Dirija após ingerir bebidas alcoólicas e você não causará um acidente de trânsito. Vamos ver
Estou só repetindo o que o CESP escreveu na tela anterior, né? Dirija após ingerir bebidas alcoólicas e você não causará um acidente de trânsito. Como você já tinha marcado que essa opção estava certa, a gente só transformou assim para que você observe bem direitinho. A resposta está correta. Tá vendo que coisa interessante? Essas questões caem em provas e caem em todas as bancas. Não se preocupe não, que a parte de lógica é inerente assim às primeiras partes, estrutura lógica, lógica de argumentação, diagramas lógicos, tudo isso, essas bancas cobram com muito afinco. Você vai ver que no final das equivalências lógicas, a gente vai buscar as questões da FCC. Professor, por que você não mostrou as questões da FCC aí então? Simples, porque a questão a FCC é uma banca que ela mistura as equivalências numa questão só. Então ela coloca lá A, B, C, D, E. Ali cai todas as equivalências possíveis. Então eu achei melhor que eu colocasse sempre no final. Quando eu terminar a matéria de equivalência lógica, aí vocês vão ver e entender o que eu estou mostrando a vocês. Perfeito? Então não se preocupe, eu estou mudando as bancas para que você perceba que elas caem iguais em todas as bancas. Então vamos lá, vamos fazer aí, vamos ver se vai aparecer mais alguma. Questão 7, UNB-CESP, Ministério da Saúde, 2008. Uma questão também muito legal. E como é CESP, provavelmente apareceu um texto, né? Só que a FCC também está usando isso, ok? Outras bancas nem sempre, vocês vão percebendo isso. Considere que a proposição, o Ministério da Saúde cuida das políticas públicas de saúde do Brasil e a educação fica a cargo do Ministério da Educação. Seja escrita simbolicamente na forma P e Q. O que o CESP quer dizer? Que a proposição P significa o Ministério da Saúde cuida das políticas públicas de saúde do Brasil. A proposição Q significa a educação fica a cargo do Ministério da Educação. Perfeito? Então está aqui a leitura, nossa leitura normal, aqui na forma simbólica. Vamos ver o que ele está querendo, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. Nesse caso, a negação da referida proposição, a qual ele te deu lá, que é P e Q, é simbolizada corretamente na forma não P e não Q. Ou seja, o Ministério da Saúde não cuida das políticas públicas de saúde do Brasil, nem a educação fica a cargo do Ministério da Educação. Vocês já perceberam o erro, né? Então vocês já viram que o item está errado, porque lá era o P e Q. Então a negação pela lei de Morgan deveria ser não P ou não Q. E aqui apareceu não P e não Q. Mas vamos também tratar de uma forma diferente. Considere as seguintes proposições, só para a gente treinar. Proposição P. O Ministério da Saúde cuida das políticas públicas de saúde do Brasil. Proposição Q. A educação fica a cargo do Ministério da Educação. Beleza. E ele pediu justamente a negação de P e Q. Perfeito? Vamos ver o que vai aparecer aqui. Olha aí, ó. A negação de P e Q seria não P ou não Q. E o CESP, na tela anterior, falou que a negação de P e Q era não P e não Q. Então a resposta certa seria: o Ministério da Saúde não cuida das políticas públicas de saúde do Brasil ou a educação não fica a cargo do Ministério da Educação. E você percebeu então que o nosso item está errado. Tá vendo? Que coisa bem legal. Então, vocês percebem que a lei de Morgan é uma coisa bem fácil de se estar observando, porque sempre vai ser a negação do E ou a negação do OU. Então a gente fica por aqui, mais um blocozinho, a aula 18 a gente vai parar por aqui, daqui um pouco a gente volta.